Boa noite a todos. É muito bom retornar à casa, até porque a casa que eu trabalho lá em Anápolis é justamente o CEB, né? Ao Centro Espírita Dr. Eurípides Bassanufo. Então, literalmente 2 vezes em casa, né? Então é uma responsabilidade maior, bem na verdade, né? O nosso chefe aí está vigiando, você vê como é que é a nossa dedicação, mas pode ter certeza que é uma alegria mensurável estar aqui. E já que é a minha primeira palestra do ano, eu trouxe uma frase, um texto de Roberto Pompeu Toledo, em que ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, que quem teve a ideia de dividir o tempo em anos, né, é um indivíduo individual, porque ele industrializou a esperança, né, fazendo funcionar no limite da exaustão. E 12 meses dá para qualquer um cansar, né? E entregar os pontos. Mas vem o milagre da renovação, né? O milagre da renovação, e tudo começa com um novo número. Então que nós possamos começar já com essa nova etapa, esse novo número, como o Kleber disse aqui, com dedicação, com mais afinco na doutrina espírita. Igual eu disse na casa semana passada, ser espírita não é fácil. Existe muita disciplina, certo? Muito obrigado. E hoje eu tive a honra de falar sobre a lei da justiça, amor e caridade. Quando Kardec indaga ao Livro dos Espíritos, lá na questão 648, ele indaga, né, qual a lei mais importante, né? E o Espírito da Verdade responde que a lei da justiça, amor e caridade, porque dela decorrem todas as outras leis. E eu sempre gosto de dizer, um certo ponto um pouco didático, até como professor que sou, de esclarecer para nós espíritas do que a felicidade, como Kardec indaga aos espíritos o que é a felicidade, os espíritos respondem que é andar conforme as leis morais, as leis naturais. E o que é o mal? É justamente o que eu afasto dessas leis morais, dessas leis naturais. Então, e das leis naturais, a doutrina espírita, Kardec indaga aos espíritos que se pode compará-las, né, às leis mosaicas. Ele responde que sim, é uma boa comparação, e que nós temos a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da destruição, conservação, lei do progresso, lei da liberdade, e por último a lei da justiça, amor e caridade. Porque são regras. Kardec vai indagar aos espíritos, vai indagando aos espíritos, e os espíritos trazem uma série de regras de como nós comportarmos em nossa vida comum. Então é bem interessante. E na última, quando ele indaga, como eu disse, o Espírito da Verdade responde, porque dela resume todas as leis. Lei da justiça, amor e caridade. E quando nós vamos estudar a doutrina dos Espíritos, quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos, nós verificamos em que nós temos 10 leis, né? E nós temos, são 10 leis, e esse livro não é 11, não é a 11ª, a 12ª, nem a 13ª, ou seja, que nós temos o hábito de dividir a lei da justiça, amor e caridade. Fica parecendo que são 3 leis, fica parecendo que são a forma como Deus nos olha na justiça, tem o amor e tem a caridade. E aí quando nós falamos da justiça, amor e caridade, que é a lei, quando Kardec indaga e os Espíritos respondem que é a última, que é a mais importante, que dela decorre todas as outras, comparamos o mandamento que o nosso Cristo nos ensinou, não revogando a lei antiga, porque ele disse que não veio para revogar a lei, sim para complementá-la. E nós estamos dizendo que amar ao próximo como a si mesmo. E da mesma forma, na mesma craveira, no mesmo estalão sentido, é o que nós falamos, que nós tratamos da lei da justiça, amor e caridade. E que, na questão 869, é bem interessante, Kardec indaga aos espíritos: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha a resposta: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Então Jesus é o nosso exemplo. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Eu gosto do Livro dos Espíritos,
quando eu vou ler, eu vou estudar, a tal da vírgula. A tal da vírgula ela é maravilhosa, né? Porque ele fala qual não há verdadeira justiça, porque se há verdadeira justiça, significa que há falsa justiça. A interpretação. E aí quando ele diz assim que Jesus é o verdadeiro justo, então Jesus é o nosso modelo da lei da justiça, do amor e caridade. E o maior exemplo de caridade, o maior símbolo de caridade que nós temos, quando nós falamos, é o crucifixo de Jesus. Jesus morto na cruz, sendo crucificado, ou seja, nesse exemplo. E a partir desse eu quero abordar a questão da lei da justiça, amor e caridade sob um foco diferente, sobre o foco de uma só lei e do foco do exemplo maior que é a cruz. E a partir desse momento nós vamos compreender melhor o que se trata da lei da justiça, do amor e caridade, quando eu interpreto a cruz eu vejo lei da justiça, do amor e da caridade. Tendo Cristo como nosso centro, Cristo como pilar dessa cruz, que é o nosso modelo e guia, por isso que é o modelo e guia, porque ele é pilar. Porque a cruz verdadeira, o símbolo da justiça, do amor e caridade, que é a cruz, o símbolo do amor do Cristo para com a sua humanidade, nosso mestre, nosso professor, nós temos a cruz, e aí do lado esquerdo, a justiça, o amor e a caridade. E é importante que nós vamos abordarmos, me perdoe, eu tenho quanto tempo? 80 minutos? Nossa, 35 minutos. Ah, isso aqui é tão bom, gente. Vou tomar cá aqui para não passar na hora. Pois bem, desculpa a brincadeira, mas é bom, né, para nós quebrarmos um pouco o gelo. E então nós falamos, então nós temos o símbolo, o exemplo da justiça, o amor e a caridade, a cruz. Do lado de cá eu tenho a justiça, no meio eu tenho o amor e do lado eu tenho a caridade. Então vamos falar, o que seria a justiça? Quando nós falamos da justiça, nós temos Cristo nosso centro, temos a justiça e temos a caridade. O maior exemplo, o maior símbolo, o simbolismo da justiça é Artemis, aquela deusa grega. Aquela mulher que nós costumamos ver nos símbolos do escritório de advocacia, né? Aquela mulher com a balança e com a espada. Quando nós expressamos, quando a balança é a espada, é aquela balança que ela não vê e a mão que age. Sempre a direita é a mão que age e a mão que julga. Por isso que Cristo nos falou, olha, o que a mão esquerda, com a mão direita faça, a esquerda não vê. Porque ela é venda, ela não julga. Por isso que Cristo, quando Cristo nos disse, olha, o que minha mão direita dá, a esquerda não vê, porque se ela vê, ela vai julgar, ela vai balancear. É importante que nós entendamos, quando Cristo veio nos ensinar, principalmente através de sua palavra, nós vamos observar a pedagogia, a perfeição da pedagogia do Cristo, em que através das suas parábolas, por exemplo, ele conseguia passar a verdadeira mensagem, se proteger, porque ele vivia numa época em que a todo momento buscavam motivos para crucificá-lo, tanto que ele foi crucificado sem motivos nos olhos da justiça humana. Então nós vamos observar que a partir desse momento em que não tinha motivo, que a justiça verdadeira, a justiça em que ela não olha, em que a mão direita faz, a esquerda não julga, porque eu vou interferir no julgamento. E aí nós temos, a exemplo, no caso da nossa cruz, lei da justiça, o amor e a caridade, em que eu tenho um centro, o meu centro é o Cristo, e eu tenho a justiça. Aí onde nós vamos? O que é a justiça? Se nós formos passar a justiça humana ela tem o quê? A justiça humana ela tem a concepção de que dá o que é devido a alguém. Então o que é a justiça? A justiça é justamente dar aquilo que é devido. Essa é a concepção humana, mas o dar o que é devido, ela é variável, porque a justiça humana ela está conforme a moral, conforme a nossa moral, conforme o nosso posicionamento. E cito, por exemplo, o caso de quando nós estamos, quem tem filho, o filho está brincando no carro, está brincando na rua, e de repente vem um carro e atropela o seu filho. Se nós, vamos ser sinceros, nós estamos no mundo de prova e expiação, ninguém aqui, nós não estamos no mundo perfeito. E porque dependendo da circunstância, nossa moral, o nosso sentimento para aquela justiça, para a aplicação daquela lei, vai ser proporcional de quem que é.
Porque se meu filho for vítima, eu vou desejar uma forma. Se meu filho for aquele que perdeu um controle sem querer do veículo, eu vou pensar de outra forma. Por quê? Porque a justiça humana, ela não tem o que se chama sentimento. Então a justiça verdadeira é aquela que sai da entranha. A justiça verdadeira é a que tem sentimento, que é a justiça onde o Cristo, que é o centro da nossa cruz, fala sem o sentimento, não faça ao próximo o que você não queira que faça a ti. Essa é a justiça, porque ninguém vai desejar o mal para si. Então a justiça verdadeira, quando nós falamos lei da justiça, do amor, caridade, é aquela justiça onde eu tenho o sentimento, onde eu saio do Cristo, onde eu tenho o amor para poder buscar ser justo e dar aquilo, não fazer ao próximo aquilo que eu não queira, que eu não quero que faça a mim. Então nós já começamos a compreender, nós vamos compreender que o exemplo máximo, que é a cruz, em que eu tenho Cristo como nosso norte, Cristo como a pilar da justiça e da caridade, nós vamos observar que as coisas começam a funcionar diferente. Nós espíritas vamos perceber o porquê que essa lei, a justiça, amor e caridade, ela é tão importante, dela deriva tudo. Porque não há prece sem que não haja o amor. Lei da justiça, do amor e da caridade. Olha o crucifixo. À minha esquerda. Então do outro lado, no outro braço da cruz, eu tenho o quê? A caridade, porque é a lei da justiça, do amor e da caridade. E Cristo é o nosso pilar, Cristo é a nossa viga. A viga mestra da doutrina é a viga mestra que nos leva para a felicidade verdadeira, para o progresso. Então nós temos a caridade. Então a caridade, o que seria essa caridade? A caridade é dar? Mas não, Cristo nos ensina que sua mão direita faça, a esquerda não julgue. Porque a caridade e a justiça, porque a caridade verdadeira vai ser aquela que sai da entranha, aquela que sai do sentimento. A caridade verdadeira, ela não pode julgar, porque ambas derivam de um único tronco, ambas derivam do Cristo. E a partir do momento, o que seria essa caridade verdadeira? A caridade verdadeira, conforme nós vamos analisar a lei da justiça, amor e caridade e esse símbolo, a caridade verdadeira, ela não sai do pilar. Então a caridade verdadeira é aquela que sai da entranha, é aquela que sai do sentimento, é aquela que sai do Cristo, do amor. Então nós temos nessa cruz a justiça, o amor, que é o centro, e a caridade. E é interessante, eu sempre gosto de comparar, porque a doutrina espírita, o espiritismo é uma ciência, o espiritismo é uma filosofia, o espiritismo é uma doutrina, porque ela nos traz verdadeiramente o que é Deus de uma maneira racional. Essa que é a maravilha, que através da doutrina espírita nós conseguimos explicar todas as questões da nossa vida. E o espiritismo explica fatos e questões que só estão sendo descobertas, confirmando agora. Porque há muito tempo atrás, Deus é perfeito. Deus é onipotente e onipresente. E as leis de Deus não se conflitam. E há muito tempo as leis materiais, o homem a dividiu e procurou conduzi-la de formas opostas, tornando-as como se fosse inimigo. Mas através da doutrina espírita mostrou, olha, não, Deus é perfeito, Deus não cria nada, conflito, não há conflito, porque se houver conflito nas coisas de Deus, do Deus não é Deus, não é de Deus, porque Deus é perfeito. E no decorrer do desenvolvimento da história humana, a ciência e a religião, ela está se reencontrando, porque tudo origina de Deus, as leis materiais, as leis morais. A lei da gravidade é uma lei material, uma lei divina, veio de Deus. A lei da causa e efeito também, da mesma forma que a lei da justiça, do amor e caridade. E a cada dia que passa, a cada vez que tem o tempo, vem o homem, vem descobrindo de que a ciência e a religião não se conflitam. E a doutrina espírita vem a clarear isso. Diga-se de passagem, quando André Luiz, em uma de suas obras, fala sobre a glândula pineal, de que ela não é uma mera glândula que se tratava das questões de sexualidade, da adolescência.
e sim aquela glândula que ela produz, ela afeta diretamente a nossa felicidade. É a ciência. Eu costumo brincar de que alguns cientistas, bastava ler André Luiz, iria economizar muito tempo de pesquisa. Essa é a verdade. E tanto que nesse caso, e tanto que Albert Einstein, ele fala, quando de vários estudos, estudando, várias pesquisas, ele chega à conclusão, ele fala que a ciência sem a religião é paralítica. E a religião sem a ciência é cega. E dito isso, é quando nós vamos, Kardec também fala no livro da Gênesis, lá no capítulo 16, no item 16 do capítulo 1. O Espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência faltaria um apoio à comprovação. Interessante. Tem uma das falas que Kardec fala o seguinte, que a partir do momento em que os meus escritos conflitarem com a ciência, fique com a ciência. E a doutrina espírita vem justamente explicar por que eu estou dizendo isso, porque nós estamos falando de lei da justiça, do amor e a caridade, cujo exemplo maior é o nosso Cristo. E que através do Cristo eu tenho a caridade. Mas aí você fala, Elvésio, mas por que essa caridade que você está dizendo que é relacionada à ciência? Porque a caridade sem o sentimento, ela não passa de filantropia. Porque a caridade verdadeira é justamente aquela que sai do centro do amor, aquela que sai da entranha, aquela que eu tenho um sentimento. Digo isso, por exemplo, um pesquisador, chama Dr. Jorge Moll Neto, é um neurocirurgião, neurocientista brasileiro. Ele é materialista, tá? Bem interessante a pesquisa dele. Bem interessante. Ele fez uma pesquisa a respeito da caridade. Existem vários trabalhos. Pesquisar pela internet, vocês vão ver lá. Fazer o bem faz bem. O interessante é que ele demorou muitos anos por essa pesquisa para mostrar o que Kardec escreveu em 1800. Bem interessante. Esse Dr. Jorge Moll, qual foi a pesquisa dele? A pesquisa dele foi interessante. Ele submeteu vários voluntários a fazer doação. Por quê? Ele queria demonstrar de que fazer a caridade faz bem à saúde. E ele submeteu a mais de 100 pessoas a testes. Deu $128 para cada voluntário. E esse voluntário, ele submeteu esses voluntários a ressonância magnética funcional. Ou seja, a cada ato ele mapearia no cérebro o que cada pessoa sentia, cada área afetada. E primeiro, quando ele deu $128, o primeiro resultado da pesquisa, que quando a pessoa ganhava dinheiro, ela ficava feliz. Ótimo, também fico. Todos nós ficamos, né? E aí a pesquisa dele foi essa, que era uma sensação, o prazer quando se ganhava dinheiro, era o mesmo que comer chocolate. Olha que a briga é boa com o chocolate. E aí ele analisou o seguinte, ele analisou nessa pesquisa em que fez esses testes, afetavam a parte do lobo pré-frontal, o córtex pró-frontal estimulado. Essa área é a região do cérebro. E que era justamente uma área do cérebro que dava a questão, que estimulava o prazer. Mas aí o Dr. Jorge Moll continuou com essa pesquisa. Aí ele submeteu o seguinte, olha, você escolhe para doar. Esse 128, você tinha liberdade de pegar uma parte e doar para quem você quisesse, ou ficar com a outra parte. E aí, a pessoa doava. Também teve a mesma sensação, né? A mesma sensação de estímulo, né? E aí ele submeteu um novo teste. Submeteu esses voluntários a um novo teste. Qual foi o teste? Pessoal, olha, ele deu $128, vocês vão fazer o seguinte, começou a passar uma série de instituições de caridade,
da ONU, né, no caso todas pela ONU, e você ia fazer essa doação. E essa doação é o seguinte: olha, vocês vão escolher qual doação, qual instituição. E passou e mostrou a cada um deles, né, passou vídeos promocionais. O que cada ONG fazia? O resultado dessa pesquisa? A pesquisa é o seguinte: eles deram esse dinheiro e eles criaram compaixão. Ou seja, eles deram aquele dinheiro, fizeram aquela doação com amor, com algo diferente, com muito carinho, tirando deles, porque ele poderia ficar com esse dinheiro, mas eles fizeram aquela doação. Quando eles doaram aquela quantia, eles perceberam o seguinte, que afetava uma região do cérebro, que é uma região onde alguns irmãos espíritas conhecem, que é da glândula pineal. E que essa área do cérebro, que ela estimulava essa glândula via de consequência, aumentava, estimulava o sistema imunológico. Então a pessoa que pratica a caridade, ele demonstrou na pesquisa que aquele que praticava a caridade com sentimento, com emoção, essa caridade fazia bem para a pessoa. Algo que nós sabemos que sem caridade não há salvação. Sem caridade não há salvação. E que nós sabemos o que a caridade, ela cura. Nós sabemos que a caridade, ela é um excelente remédio para a depressão. Nós sabemos que a caridade, que fazer o bem, fazer o amor, fazer a caridade com sentimento, a caridade verdadeira, ela ultrapassa a esfera da filantropia. Por quê? Porque a caridade vem da cruz do Cristo, porque a caridade sai do Cristo, sai do amor para doar. Por isso que é a lei da justiça, do amor e caridade. Mas nós vamos seguindo, nós vamos prosseguindo. Nós já entendemos que a justiça verdadeira é aquela que sai do sentimento, é aquela que eu não quero ao próximo o que eu não quero que ocorra comigo. Essa é a verdadeira justiça, a justiça que o Cristo veio nos ensinar. Da mesma forma, nós entendemos que o Cristo nos ensinou que a caridade verdadeira e a doutrina espírita vem só confirmar, convalidar isso, de que a caridade verdadeira é aquela que há sentimento, é aquela que há verdadeiramente, aquela é a compaixão. Essa é a caridade verdadeira, e é essa caridade verdadeira que nos deixa felizes. É essa caridade verdadeira que nos faz praticar a lei da justiça, o amor e caridade, que dela é a mais importante, porque decorre todas as outras. E nós prosseguindo ainda com a mesma ideia de que não se trata de leis distintas, e sim uma só, justiça, amor e caridade. Nós vamos tratar do amor, que é a parte mais importante, porque sem o amor nós não vamos conseguir nem ser justos, sem o amor nós não vamos conseguir a caridade verdadeira, sem o amor nós não vamos conseguir manter essa cruz em pé, sem o amor nós não vamos conseguir seguir o nosso modelo, mestre e guia. Sem o amor nós não vamos conseguir fazer a caridade verdadeira, praticar a caridade verdadeira. Sem o amor nós não vamos conseguir ser justos. E o amor do Cristo, o amor dessa cruz, que é o pilar dessa justiça, que segura a justiça e a caridade, esse amor é incondicional. Por isso que o Cristo nos perdoa. Nós sofremos as consequências dos nossos atos em razão dos efeitos. Em razão dos nossos atos. Os efeitos que nós suportamos decorrem justamente o quê? Da justiça. Porque Deus é bom, soberano e justo. Ele não pode ser bom, nem pode ser soberano, não pode ser justo, se não nos der a oportunidade de percorrer, não der a oportunidade de reiniciar, não nos der a oportunidade desse recomeço, desse novo ano, até para caminhar para o nosso tempo, né? E eu gosto muito. Chico, ele, certa feita, ele sempre disse que o centro espírita, ele é uma escola e um hospital. Um hospital porque nós sabemos aqui que tem os irmãos que vêm buscar tanto a cura corpo, da matéria, como a cura espiritual. Nós temos tantos irmãos encarnados e desencarnados que estão na fila aqui esperando o tratamento devido. Em que, se brincar, tem muito mais irmãos desencarnados aqui, acompanhando, procurando aprender a entender verdadeiramente, não só para aprender como uma escola, mas também buscar. Eu gosto de dizer porque
as palestras públicas no centro espírita como escola, eles é que verdadeiramente faz parte do tratamento, mas é deles que mostra, porque se eu não fizer a reforma íntima, não adianta fazer todo tipo de tratamento. E a reforma íntima vem justamente através da parte escola do centro espírita. E nós estamos falando de escola, porque nós temos essa oportunidade de renovar cada vez. Nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais, somos espíritos. Somos espíritos que têm um corpo e não um corpo que tem espírito. E a partir do momento que nós começamos a compreender que eu sou um ser espiritual que tem um corpo, tudo na nossa vida vai ficar mais fácil, ficar compreensível. E vamos compreender o porquê da justiça, do amor e da caridade. Porque nós estamos nessa escola, que eu chamo escola da vida. Vida uma só, digo vinda nossa. A cada vinda nossa, nós temos essa oportunidade. Eu gosto sempre de comparar. Eu fui aluno de uma escola aqui, na minha época, era o Ateneu Dom Bosco. O Ateneu Dom Bosco, ele tinha os meninos do do fundamental, aí tinha um uniforme vermelho. Aí ia para o segundo grau, uniforme azul. Chegava no segundo grau, era o uniforme pré-vestibular, aquele uniforme branco. E assim é a nossa vida. Nós começamos na alfabetização, aquela criança, os nossos professores vêm nos ensinar o básico. E nós estamos no ano letivo. No ano letivo, normalmente, quando nós estamos na fase da infância, aprendendo a escrever, os trabalhos são poucos, são diversão, estamos aprendendo pouco a tempo. Chega no final do ano, nós começamos uma nova série, trocamos de uniforme, esse envoltório material, esse corpo que é um uniforme, e iniciamos uma nova vinda, uma nova série. E essa série, a cada vinda nossa, nós temos um ano letivo. E nesse ano letivo nós temos aulas, nós temos provas que passamos no decorrer do ano, nós temos recreio, nós temos férias, porque é nesse momento que nós estamos aprendendo. E aí de repente nós mudamos do primário, para o primeiro grau, por exemplo. E no primeiro grau, cada série nossa começa a ficar mais difícil. Começamos a ter português, começamos a ter matemática. E no decorrer dessa prova, eu tenho opção. Se eu sou um bom aluno, eu tiro nota boa, eu passo. Se eu sou um mau aluno, eu reprovo de ano. Acontece o seguinte, se eu passo de português e matemática no decorrer desse ano, na hora que eu passo, vira o ano, começa um novo ano, eu vou decidir, ou eu passo de série, ou passo de ano, ou vou ser reprovado. Se eu for reprovado, eu passo em português, matemática, mas sou reprovado em ciência, por exemplo. Se eu sou reprovado em ciência, no outro ano eu troco de uniforme e aí eu vou começar. Se eu passei, eu começo uma série mais difícil. Mas se eu fui reprovado, eu vou começar na mesma série. Eu não volto para o maternal, mas eu vou continuar na primeira série, estudando o português que eu passei, a ciência, a matemática que eu passei, e vou estudar as ciências e ter que esforçar mais as ciências, porque é assim a nossa vida, a cada troca de uniforme. E no decorrer nessa escola da vida, onde eu começo do maternal até o ensino superior, é comum. Eu caio, machuco, sujo o uniforme, às vezes nós vamos ter que remendar o uniforme. Às vezes eu machuco, eu peço para minha mãe Maria, que vem me socorrer, mãe, traga um recado, e a mãe Maria deixa um bilhete, uma avaliação, olha filho, tudo passa. Isso também passará. E passamos de ano, continuamos, prosseguindo, Aí eu passo de segunda série, chego ao pé do ensino superior, olha, chego no ensino superior, passo de ano, às vezes eu reprovo, se eu for reprovei, não retorno, vou repetir as mesmas matérias, os vícios da caridade, os vícios do... Mas eu passei na caridade, ótimo, mas eu fui reprovado na benevolência. Começo a mesma série, mas se eu passo de ano, perfeito, passo de ano, troco de uniforme, a cada ano se troca de uniforme. A cada ano uma nova oportunidade. Se eu passei de ano, se eu fui um bom aluno, eu opto com quem eu vou estudar, eu opto com os meus bons coleguinhas, mas se eu quiser ser também um coleguinha bagunçado, no final do ano vai ter o exame final. E aí eu chego no ensino superior. Quando eu chego no ensino superior, com vários colegas de conhecimento, aí o nosso professor de pós-graduação, de mestrado, vira assim, olha, vai lá, aquele país, doutor Bezerra,
Você virou médico, agora você vai lá ensinar aqueles meninos que estão aprendendo a escrever, a prosseguir, a chegar até o ensino superior. E é assim a nossa vida nesse plano de prova e expiações, em que nós estamos progredindo, né, saindo do ensino fundamental para tentar ir para a primeira parte. E é assim que nós estamos, e aqui é a nossa escola, a escola da vida, é aqui que nós estamos aprendendo. Por isso que nós temos o nosso modelo e guia, o autor, o mestre, o professor de todas as obras, nosso mestre amado Jesus, que vem nos ensinar que sem a justiça, sem o amor e caridade, eu não vou conseguir chegar em nada, em lugar nenhum. Principalmente uma perfeição e estar com ele durante todo o ensino, toda a faculdade no nível superior. Muito obrigado a cada um de vocês, muita paz. Kleber, eu estou à disposição, tá? Só chamar.